Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. É terceiro ano, essa aula será a correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior. Lembrando que é a revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos começar então aqui no número 1, que está falando o seguinte: complete as afirmativas com as palavras abaixo. Essas afirmativas estão tratando, né, sobre os meios de transporte na cidade e de quem é e como que são estes meios de transporte. Podem ser públicos, podem ser particulares. E antes do surgimento, né, desses automóveis, das locomotivas, como que era feito o transporte aqui no Brasil há cerca de 200 anos atrás, né? Era muito diferente do que é hoje. Inclusive, as cidades eram diferentes, as ruas também eram bem diferentes. Então, está falando, complete as afirmativas com as palavras abaixo: particular, público, mulas, rodas, privado, carroças e cavalos. Letra A. Quando utilizamos um meio de transporte oferecido pela administração da cidade ou do estado, esse transporte é público. Este transporte é o meio que nós chamamos de meio de transporte público. Letra B. Quando usamos o nosso próprio transporte, esse transporte ele é particular ou privado. É o seu transporte, né? É o seu individual, é o seu particular. No Brasil, até cerca de 200 anos, o transporte de cargas era feito apenas em lombos de mulas, cavalos e também por meio de carroças, né? Inclusive, as carroças foram um dos primeiros meios de transporte a serem inventados, né? Depois de meios de transporte da navegação, é claro, né? Letra D. A primeira grande invenção que provocou uma revolução nos transportes foi a roda. O surgimento da roda foi extremamente importante, né? Porque com o desenvolvimento da roda, foi possível fazer transporte de mercadorias, de pessoas, né, em uma quantidade maior e também a longas distâncias e em espaço de tempo menor também. Como nós vimos, né, lá no início da humanidade, o ser humano ele era nômade, ele não tinha moradia fixa. E o meio de transporte que ele utilizava basicamente eram as suas pernas, né, para se locomover, para sair de um lugar para o outro. E também fazia o uso da navegação, troncos de árvores, começaram a desenvolver as primeiras embarcações, né, canoas, barcos, e depois surgiram as carroças, os chamados carros de boi. Número 2. Quais problemas os automóveis podem causar para o meio ambiente? São vários problemas, né? Aqui nós vamos citar a poluição atmosférica, muito prejudicial não só ao meio ambiente, mas também à nossa saúde. Pode intensificar o efeito estufa, pode contribuir para o aquecimento global, né? E também nós não podemos esquecer do desmatamento para a construção de estradas e rodovias, né? Onde passa uma estrada, onde passa uma rodovia, onde passa uma ferrovia, neste local tinha uma paisagem natural, tinha uma vegetação que foi preciso ser removida para dar espaço à construção de estradas, né, a construção desses locais para permitir a circulação de veículos. Número 3. Qual destes veículos não existe sem a invenção de Santos Dumont? Essa tá fácil, né? É o avião, com um teste, né, realizado por Santos Dumont em 1906, lá no início do século XX, revolucionando o meio de transporte, né, com a invenção do avião. Número 4. Por que podemos dizer que a invenção da roda foi um salto para o desenvolvimento dos meios de transporte? Não somente para os meios de transporte, tá bem, terceiro ano, mas para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? A partir da invenção da roda, foi possível desenvolver transportes com a capacidade de transportar mais pessoas e mercadorias com mais rapidez e a longas distâncias também, né? Inclusive, como nós vimos,
com o desenvolvimento da carroça, do carro de boi, as primeiras civilizações, né, os egípcios, depois os romanos, eles fizeram grande uso da carroça e do carro de boi para diversos fins. Transporte de pessoas, transporte de mercadorias, para travar conflitos, né, com outras civilizações também. Número 5. A partir de quando começaram a surgir os primeiros meios de transporte motorizados? Foi a partir da primeira Revolução Industrial, né, que aconteceu lá na Inglaterra no final do século XVIII. Então, houve o desenvolvimento do motor a vapor, do motor a combustão. E estes primeiros meios de transporte, gente, eles foram idealizados, né, para fazer o transporte de carvão da mina até a fábrica. Posteriormente, esses meios de transporte eles foram sendo adaptados para o transporte não só de mercadorias, como carvão, né, mas também para o transporte de pessoas. E o desenvolvimento da máquina a vapor, permitindo mais tarde desenvolver a locomotiva, vai causar transformações em todo o mundo. Os países vão aderir a este meio de transporte, vão fazer instalação de ferrovias em seus territórios e a partir daí vai haver uma mudança, não só na paisagem, não só nos meios de transporte, mas também até no comportamento da sociedade, né, no comportamento social. As pessoas elas vão poder viajar a longas distâncias com mais rapidez. Número 6. Complete as frases abaixo. A primeira locomotiva a vapor foi criada em 1814 por George Stephenson. Letra B. No Brasil, a locomotiva a vapor, também conhecida como Maria Fumaça, foi muito utilizada no final do século XIX e início do século XX. O combustível utilizado é o vapor, né, produzido pela queima do carvão. No Brasil, inclusive, a primeira ferrovia construída, né, foi por Barão de Mauá, que construiu a ferrovia, e a primeira locomotiva circular foi a chamada Baronesa, né, em homenagem à esposa de Barão de Mauá. Foi a partir de 1870, inclusive no Brasil, que a construção de rodovias tornou-se mais intensa, tá certo? E que os meios de transporte também, eles vieram para atender a uma demanda econômica para o transporte de mercadorias, em que havia um grande desenvolvimento da lavoura de café neste período, né? Número 7. Quem foi Santos Dumont? Santos Dumont, considerado o pai da aviação, ele nasceu em Minas Gerais. Além do avião, gente, o 14 bis, ele foi o inventor de outras coisas também. O balão a gás, os dirigíveis, os ultraleves, o relógio de pulso. Acredita-se também que, inclusive, Santos Dumont foi responsável por desenvolver, por inventar o chuveiro de água quente. Número 8. Quais transformações podemos citar nas paisagens e no ambiente decorrente do uso dos meios de transporte terrestre? Lembrando que os meios de transporte terrestres são aqueles que circulam por vias terrestres, né? Ônibus, carro, metrô, motocicleta, bicicleta, caminhão. Então, mudança na configuração das paisagens, como nós já vimos, né? Com a instalação de ferrovias, rodovias, estradas. Mudança nas cidades também, com a construção de vias para a circulação de veículos e pessoas. Como nós vimos, né, lá no início da invenção dos automóveis, quando chegou o primeiro automóvel aqui no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo passaram por intensas transformações, né? Para permitir a circulação destes veículos. Emissão de poluentes para a atmosfera, destruição da vegetação original e também poluição sonora, né? Por conta do barulho das buzinas dos veículos, do barulho dos motores também. Número 9. O projeto ao lado foi o primeiro a ser elaborado, considerado realmente viável para voar. É este projeto. Quem foi o inventor? O inventor deste projeto foi Leonardo da Vinci, tá bem, gente? Lá no século XV, Leonardo da Vinci, ele fez o projeto, porém, não foi colocado em prática, tá?
Quem realmente desenvolveu um avião, um meio de voar aéreo, foi Santos Dumont aqui no Brasil. Número 10. Aqui no Brasil não, tá, gente? Santos Dumont, que era brasileiro. Número 10. Quem eram os tropeiros no Brasil colonial e qual a sua importância? Os tropeiros, eles eram os responsáveis por fazer o transporte de pessoas, de mercadorias, de alimentos. Eles transportavam tudo que os brasileiros consumiam neste período. Carne, animais, e também eles abasteciam, gente, os comércios, né? Onde os tropeiros faziam paradas para descansar, eram chamados albergues. E nesses locais cresciam povoados e cresciam vilas também. Os tropeiros, eles faziam o abastecimento do comércio nas várias vilas e cidades por onde passavam. E levavam também, gente, informações e mensagens aos locais mais distantes. Os tropeiros, eles tinham que enfrentar diversos desafios e diversas dificuldades, né, pelo caminho. Eles tinham que enfrentar temporais, eles tinham que enfrentar assaltos, eles tinham que enfrentar também as condições ruins das estradas, né, por onde eles passavam. Número 11. Quando surge a primeira bicicleta? Por quem foi inventada? A primeira bicicleta, ela surgiu, né, em 1817 e foi elaborada pelo barão alemão Carl von Drais. Essa bicicleta, inclusive, ela foi chamada de Draisiana. Era feita de madeira e funcionava com o impulso dos pés. A ideia do barão Carl von Drais, naquela época, era construir um meio de transporte, gente, que fosse um meio de transporte mais barato, né? Porque naquele período, um dos principais meios de transporte eram os animais, bois, cavalos, principalmente os cavalos. E os cavalos eram muito caros naquele período para criar, para cuidar, para comprar. Então, Carl von Drais, ele inventou uma bicicleta. Número 12. Por que as bicicletas têm se tornado um importante meio de transporte atualmente? Porque as bicicletas, elas são um meio de transporte sustentável, né? Um meio de transporte que não emite poluentes para a atmosfera. Esse meio de transporte, gente, ele está sendo, inclusive, atualmente muito utilizado pelas pessoas, sendo uma opção para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir estudar, né? E com a ampliação, inclusive, dos locais de circulação das bicicletas, está facilitando, né, com que as pessoas façam a adesão ao uso de bicicleta. Mesmo porque também a bicicleta é um produto mais fácil de ser adquirido por conta do valor econômico, tá bem? Número 13. O que pode ser feito para aumentar a adesão das pessoas ao uso de bicicleta? Ampliar os espaços específicos para a circulação de bicicletas, que são as chamadas ciclovias, para assim garantir maior segurança aos ciclistas, né, para que os ciclistas eles possam transitar pelas cidades, ir e vir com segurança, que não sofram acidentes. Aqui no Brasil, diversas cidades já possuem ciclovias, como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro também, inclusive é a cidade do Rio de Janeiro que possui a mais extensa ciclovia. Não só no Brasil existem ciclovias, como em outros países também, né? E as ciclovias elas vão surgir como um meio de incentivo ao uso da bicicleta, que é um meio de transporte considerado mais saudável, menos poluente, né? E que não causa malefícios ao meio ambiente. Pelo contrário, né? Inclusive até ajuda a saúde de quem utiliza a bicicleta como transporte. Bom, terceiro ano, finalizamos então a correção, tá? Façam uma correção no caderno de vocês, prestem atenção na correção, tá? Boa prova para vocês, bons estudos para vocês.
Lembrem-se de anotar aquilo que vocês acham que é mais importante, de registrar, tá bem? Não confiem só na memória, é muita informação para guardar tudo de cabeça, tá bom? Até a próxima aula, então. De novo, boa prova, façam a prova com muita atenção, bons estudos e lembrem-se, juntos no caminho certo.